Bem-vindo a mais um estudo aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso Pai amado te abençoe. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito, faça comentários, dá like e compartilhe. Quando você já fez tudo que era possível você fazer e nada adiantou, o que você pode fazer então? Vamos ver logo após a vinheta. Vamos aprender com um extraordinário milagre que o Senhor agiu, que o Senhor fez acontecer na vida de Pedro. E Pedro, ele viveu isso, não tinha mais o que fazer. O que ele fez? É o que nós vamos ver nesse estudo. Ó, que tremendo! Nosso tema é: quando eu não tiver solução, descansarei na tua proteção. O nosso texto base está em Atos, no capítulo 12, nós vamos falar do 1 ao 17. Vamos entender o contexto de Pedro. A igreja primitiva estava crescendo. Aqueles homens, os fariseus, os judeus, aqueles que assim eram apegados à lei, eles estavam perseguindo a igreja, eles ainda não aceitaram o Messias, o nosso Jesus como Messias prometido de Israel. E é interessante que eles eram os religiosos da época. Eles não estavam nada satisfeitos de ver que a igreja, aquele que foi levantado por nosso Jesus, estava crescendo. E havia naquela época o rei Herodes, e era um homem cruel. Ele já tinha matado João Batista, tinha matado Tiago, que era irmão de João. Vamos ler Atos 12, 1 e 2. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Interessante, esse João, ele era aquele que foi depois lá para a ilha de Patmos e que deixou o livro de Apocalipse escrito, era aquele que se reclinava, no peito de Jesus. E o irmão de João era Tiago, e Tiago foi morto justamente pelo rei Herodes, por espada. Esse João e o Tiago eram filhos de Zebedeu, Ambos eram discípulos de Jesus. Matar a espada era a forma de punir um romano ou um judeu como castigo para aquelas pessoas que traziam religiões novas, para pessoas que tentavam afastar o povo para qualquer outro culto, como eles consideravam um culto estranho. E o comportamento de Herodes muito agradou aqueles religiosos. E eles ficaram até assim contentes com o que aconteceu. E sabe o que Herodes fez? Herodes se achou o máximo, Ficou fortalecido. Vendo que ele agradou aquelas pessoas, ele mandou prender também a Pedro. Atos 12, 3. Vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. Vamos entender um pouquinho esse dia dos ázimos, é o dia dos pães sem fermento. Era uma festa, essa festa era logo após a Páscoa. O objetivo principal dessa festa, por ordem de Deus, era manter um memorial ao povo de Israel de como eles saíram apressadamente do Egito. Era logo após a Páscoa. Primeiro, lembra? Veio o anjo da morte e matou os filhos lá, os primogênitos dos egípcios. Então, e logo depois eles comeram apressadamente para sair do Egito. Era justamente essa sequência. Inclusive, até muitos, eles confundem essa festa do ázimo com a Páscoa. É primeiro a Páscoa e depois o ázimo. E muitos eles acham que é a mesma coisa. A Páscoa continua com ázimos. Mas Herodes, então, ele mandou prender a Pedro. E olha que tremendo. Ele mandou 16 soldados vigiarem a Pedro. Atos 12, 4. E Pedro não era um homem perigoso, hein? Imagina se fosse. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, que são 16, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Deu para você entender essa história? Que muitos pegavam a Páscoa até o final da festa dos ázimos, por isso que fala que foi depois da Páscoa. Mas Pedro
estava dependendo única e exclusivamente de Deus. Possivelmente Herodes queria condenar a Pedro e até mesmo matar, como matou a Tiago, né? Agora vem cá, você acha que Pedro estava com muito medo? Vamos ver Atos 12:6. Quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados. Imagina um soldado aqui e o outro, um à direita e outro à esquerda, né? Ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha que tremendo, como é importante a gente depender de Deus. Pedro estava vivendo essa dependência de Deus. Como é bom você confiar em Deus. Pedro estava confiando em Deus. Ele estava dormindo. Quantas pessoas perdem o sono? Quantas pessoas se apavoram? Quantas pessoas vivem de insônia porque dão vazão à ansiedade? Porque tem que resolver alguma coisa. Elas não conseguem descansar em Deus. E olha, ao contrário de Pedro. Pedro podia sim até estar convicto de que ele poderia morrer no dia seguinte. E ele estava lá dormindo. Descanse no Senhor, porque o Senhor se agrada daqueles que confiam nele. Salmo 37, verso 7. Descanse no Senhor, aguarde por ele com paciência. Pedro, então, ele estava dormindo, mostrando que ele não estava apavorado, ele não estava ansioso, ao contrário, ele estava descansando, ele estava confiando em Deus, no Deus que trazia a paz. O Deus que mandava a paz lá do alto, a paz que excede a razão humana. Paulo fala isso em Filipenses 4:7, que diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É quando nós paramos para pensar: Senhor, eu não posso fazer mais nada. Haja, manda para mim essa paz que excede a razão. Descansa no Senhor, confia no Senhor. Olha o que Pedro faz, olha o exemplo que ele nos deixa. Sabe o que acontecia? Algo estava acontecendo no reino espiritual. Tinha uma igreja orando por Pedro. Atos capítulo 12, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, ó, a Deus. A igreja, ela orava com sinceridade, ela fazia uma contínua, sem cessar, ela suplicava a Deus por Pedro. Olha o que tinha acontecido com Tiago, eles estavam: Senhor, usa de misericórdia, mostra a tua misericórdia para com Pedro e para conosco, porque aos olhos humanos não existia possibilidade de livramento a Pedro, mas Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Olha que tremendo, nos aproximemos do trono da graça com confiança. Senhor, eu estou trazendo a Ti porque somente Tu podes mudar esta situação, mas eu sei que Tu vais agir segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E olha ainda o que Tiago fala no capítulo 5, verso 16b. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. E a gente vê que Deus agiu. E agiu de forma sobrenatural. Atos 12:7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. É interessante que nós lemos anteriormente que tinha dois guardas, um à direita e um à esquerda. E Pedro estava algemado, acorrentado. E olha o que fala. E quando o anjo toca na ilharga, que é ao lado do corpo, sobre os quadris, né? Tanto faz direito ou esquerdo, ao longo das primeiras costelas aqui, o anjo desperta Pedro, tocando, manda Pedro se levantar depressa, olha a palavra. E tudo que estava impedindo a Pedro de caminhar, de sair, de ser liberto daquela situação difícil, estava sendo removido naquele momento. Começando pelas correntes. A primeira coisa, caíram das mãos de Pedro. Olha que tremendo.
Olha o que Deus quer falar contigo. Não te preocupes, porque Ele é Deus que age. E tudo o que está impedindo, o Senhor é aquele que pode remover. Glória a Deus, que Deus tremendo. E Deus é um Deus detalhista. Eu não sei se lá estava frio, eu não sei se naquele momento onde Pedro estava vivendo, estava assim, com toda aquela vestimenta dele, se era porque estava frio, mas eu sei de uma coisa. Deus estava no controle, Deus estava cuidando e Deus estava demonstrando isso através do anjo. Atos 12:8. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as tuas costas a tua capa e segue-me. Provavelmente Pedro, ele estava lá, ia dormir, ele afrouxou, tirou o cinto, ou ele desatou as sandálias, ou ele tirou as sandálias e a roupa de cima, a capa, e dormiu. Quando o anjo vem, o anjo simplesmente fala assim: Pedro, vamos, se veste, se arruma, se recompõe. Olha que interessante, porque tem situações na tua vida, tem situações na vida do homem que faz a gente até... parece que vamos desmaiar diante da aflição. Mas olha o que o Senhor fala para você nesse momento: se recomponha, porque Deus está agindo a teu favor. E o anjo, ele orientava Pedro. E sabe o que Pedro fazia? Obedecia prontamente. Pedro não ficava questionando, Pedro não ficava falando, mas Deus, olha, o que vai acontecer? Mas Senhor, ao contrário, para Pedro aquilo estava parecendo surreal, estava parecendo uma visão. Mas ele obedecia. O importante era obedecer. Atos 12:9. E saindo, o seguia. E não sabia que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas ele cuidava que via alguma visão. Pedro estava vivendo aquela ação. Pedro estava vivendo aquele momento e ele não estava entendendo se aquilo era real ou se era uma visão. Mas dá para entender por que Pedro estava assim. Pedro, certa vez, ele estava com fome, né? Aí ele subiu no terraço e ele teve uma visão lá, onde Deus mostrava para ele e queria que ele entendesse que Deus não faz acepção de pessoas. Ao contrário, que Deus era Deus que, através de Jesus Cristo, ele ia alcançar tanto os judeus como os gentios. Atos 10, de 10 a 13, para você entender por que Pedro podia estar cuidando que ele via uma visão. Então sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto e o que descia, um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha que interessante. Então, algumas situações... Levanta-te, Pedro, não foi o que o anjo disse antes? E nesta visão que ele teve, lá onde Deus mandava ele para a casa de Cornélio, o anjo, nesta visão também, a voz falava: levanta-te, Pedro. E aí a gente vê que dessa vez não era visão, era real, era físico, estava acontecendo sobrenaturalmente, mas estava acontecendo. Atos 12:10 diz assim: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Lembra que era 16 guardas? Todos eles nos seus postos, então era 2, mais 2, mais 2, mais 2, né? Até dar os 16. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à parte da porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A porta abriu sozinha, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Eu fico impressionada, né? Nós não entendemos. Essa questão como que era parte das guardas lá, eu não entendo direito, mas o que eu entendo é o seguinte: Deus agiu. O Deus do impossível estava agindo. Os guardas, possivelmente, eles foram tomados de um sono profundo. Em Atos nós vemos que aconteceu algo também semelhante quando Pedro estava junto. Olha já outro momento de Pedro. Pedro era um homem que, quando ele se dedicou a Deus, Deus começou a agir na vida dele. Atos 5, 18 a 20. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Pedro estava entre eles.
Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E no dia seguinte, quando o sumo sacerdote mandou buscar os apóstolos, eles não estavam no cárcere. Eu fico imaginando a cara do sumo sacerdote quando vieram a ele, aqueles que ele mandou lá no cárcere buscar Pedro e os apóstolos, e eles não estavam lá. Olha o relatório que esses rapazes, que essas pessoas fizeram para o sumo sacerdote. Atos 5:23. Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança. E os guardas que estavam lá, que estavam fora, diante das portas, estavam lá. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Gente, Deus é Deus que age, Deus é tremendo. Pedro e os apóstolos que estavam lá no cárcere, que o sumo sacerdote mandou prender, né? Deus fez o que ele fez, Deus livrou. Mas Deus ainda falou para eles: vocês vão sair, mas vocês vão fazer a minha obra. Olha só Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos para o sumo sacerdote, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O que os homens estavam querendo, Pedro? Apóstolos de Jesus Cristo? Vocês não podem falar neste nome. Pedro fala assim: quer saber? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso mesmo, o Senhor nos dá algo para fazer. Ainda que muitos venham se levantar contra você, faça o que Deus colocou para você fazer. Deus vai te honrar. Voltando novamente, quando Pedro foi libertado pelo Senhor, através do anjo, lembra que a gente está estudando? Ao chegar lá na rua, o anjo se apartou dele. E Pedro entendeu que Deus o havia livrado da morte. Vamos entender então, será que era por isso que Pedro estava tranquilo? Se fosse o momento de morrer, ele morreria. Mas não era o momento, Deus estava agindo. Atos 12:11. E Pedro, tornando-se, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Glória a Deus, né? Para Deus não tem impossível. Mesmo que os nossos olhos estejam tudo perdido, sem solução, não tem mais o que você possa fazer, creia. Por quê? Porque Deus é Deus do impossível. Não pode desistir. Não desista de confiar no poder do Senhor. Espera nele. Ele age de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade dele. Enquanto tudo estava acontecendo, o que a igreja estava fazendo? Oração contínua. Salmo 91:11. Olha, Pedro estava vivendo esse versículo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Pedro estava vivendo isso. Deus mandou o anjo foi lá e tirou Pedro do cárcere. Atos 12:12. Olha que tremendo. E considerando ele nisto que tinha acontecido, o que ele tinha vivido, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então nós vemos que interessante, Pedro, ele teve, quando ele chegou lá na casa de Maria, a mãe de Marcos, ele teve que insistir batendo na porta. A primeira vez que ele começou a chamar, a Rode, que era tipo uma funcionária, ela foi atender, mas quando ela ouviu a voz de Pedro, ela ficou tão feliz. Ela ficou assim tão extasiada, porque Deus fez um milagre, Deus ouviu e respondeu a oração, que ao invés dela abrir a porta, ela saiu correndo. Ela foi contar para eles: gente, Pedro está aqui. E o povo não acreditou. Atos 12:16 e 17, Pedro teve que insistir. Eles não acreditaram. Mas em Atos fala assim: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram o quê? A porta, se espantaram. E acenando Pedro, com a mão para que o povo se calasse, porque imagina o alvoroço, aí ele contou como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Lembra que eu parei, falei um Tiago e a Tiago? Acontece o seguinte: o Tiago, irmão de João,
foi morto pela espada com Herodes, que nós começamos com esse versículo. Mas ainda havia Tiago, filho de Alfeu, e também havia o Tiago, irmão de Jesus, que após a ressurreição de Jesus ele se converteu. E os outros apóstolos, os irmãos, né? E aí de lá Pedro parte para Cesareia. Vamos concluir. Pedro, ele não tinha expectativa de sair da prisão. Isso, assim, era impossível, embora ele tenha vivido uma experiência anterior. Mas ele estava tranquilo, ele estava dormindo, ele estava sossegado, porque o Deus que estava com ele tinha todo o poder para agir do jeito que Deus quisesse. É isso que é importante você entender. Pedro estava descansando, estava esperando no agir de Deus, esperando na proteção de Deus. Foi aí o tema. Aqueles soldados, quando eles foram se apresentar diante de Herodes, eles foram até castigados, porque eles não tinham explicação para o que tinha acontecido a Pedro. Mas nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso agiu, e agiu de forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque quando Deus decide agir, ele age. Quando você se deparar com situações onde tudo que podia fazer você fez, descansa, confia, deixa Deus agir, porque a única coisa que vai te restar, a tua confiança, vai agradar a Deus. Ora, mas descansa, confia no Senhor, porque Deus tem todo o poder. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você aprenda a confiar e descansar no Senhor. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Já vou aqui? Vamos orar. Deus te abençoe. Fique com Deus.